Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, podemos estar mais uma vez postando um comentário de mais uma das lições da CPAD. Que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração neste momento. Dessa feita nós estaremos fazendo um comentário aí de mais uma das nossas lições aí da CPAD, lição que traz como título Adotados por Deus. Então esse é o título da lição que nós estaremos estudando nesse. Portanto, nós vamos estar então fazendo um comentário dessa lição. É a lição de número 11, de 10 de dezembro de 2017, que tem por título, como já acabei de falar, Adotados por Deus. Espero em Deus que essa lição ela possa trazer grandes proveitos para nós, uma vez que nós estamos diante da palavra de Deus. Continuo agradecendo a Deus, louvando a Deus pela sua vida e pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar falando com você, com cada um de vocês neste momento. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte, está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós temos aqui esse texto áureo que nos fala exatamente, traz para nós uma palavra de conforto, mostrando que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que tiveram encontro com Deus, por intermédio da pessoa de Cristo, que nós não devemos mais estar em temor, porque nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós somos libertos do pecado, portanto, na condição de libertos do pecado e de pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício de Cristo, nós não podemos ou não devemos viver em temor, porque nós somos alcançados por Deus pelo seu Espírito, e o Espírito que habita em nós é exatamente o Espírito de adoção de filhos. E nós podemos então agora chamar Deus de Abba, chamar Deus de Pai. Essa é a esperança, esse é o privilégio de cada pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus, pois esses passam a fazer parte da família de Deus. A verdade prática nos apresenta a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Então a obra de Cristo, o resultado da obra de Cristo é exatamente o direito de nós podermos agora ser chamados de filhos amados de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 8, melhor dizendo, o verso 12 até o versículo de número 17. Nos diz assim, o primeiro verso aí do capítulo 8, o verso de número 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo falando aos romanos que nós não somos devedores à carne, porque se nós vivemos segundo a carne, nós morreremos. Mas se vivemos segundo o Espírito, nós estaremos mortificando os desejos, as obras da carne, e dessa feita nós poderemos estar vivendo espiritualmente para Deus. Verso de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muito interessante esse versículo, quando nos apresenta que a condição, que na condição de filho de Deus, é necessário que o homem ele esteja sendo guiado pelo Espírito de Deus. Sabemos que muitos, eles tomam para si o título de filhos de Deus, de servos de Deus, mas não se dão conta ou não têm o cuidado de certificarem se as suas vidas, de fato, elas estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus. Porque o texto da palavra de Deus nos afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a condição do homem
ele está na posição de filho de Deus, é exatamente ele ser guiado pelo Espírito de Deus. Por que essa condição? Porque Deus, ele é Espírito. Importa que aqueles que o adorem, aqueles que se chegam a ele, que esses possam viver na unção do seu Espírito. Portanto, o texto da palavra de Deus nos deixa bem claro que os filhos de Deus, eles devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, aqueles que são guiados segundo as obras da carne, segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios deleites, eles não podem estar ocupando a posição de filhos espirituais de Deus, uma vez que o pecado separa o homem de Deus. Portanto, aí está uma observação muito importante. Aí está algo que não pode ser deixado de lado por aqueles que pretendem e aqueles que se dizem filhos de Deus, da necessidade de serem guiados pelo Espírito de Deus. O verso de número 15 nos apresenta: porque não recebestes o espírito de escravidão, esse texto já foi lido aí no texto áureo, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é um texto muito significativo, porque não basta dizer ser filho de Deus. Não basta ser declarado pela religião como sendo filho de Deus. Ninguém pode fugir dessa marca. Ninguém pode se esquivar. Ninguém pode conviver de maneira verdadeira como filho de Deus e se sentir de fato filho espiritual de Deus, sem que haja na sua vida um testemunho do Espírito Santo, testificando no seu espírito da sua ligação com Deus. Porque é possível que muitos sejam religiosos praticantes, muitos até assumam uma posição de destaque no meio religioso, mas que no fundo, no seu interior, ele não tem esse testemunho do Espírito Santo no seu espírito, testificando essa sua relação, essa sua filiação com Deus. Seria muito importante se todos nós tivéssemos o cuidado de a cada instante da nossa vida nos certificarmos se de fato o nosso espírito está em contato com o Espírito de Deus, se há de fato esse testemunho do mesmo Espírito testificando com o nosso espírito, o mesmo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Aqui o verso de número 16 nos diz: e o mesmo Espírito aqui escrito com letra maiúscula, que se refere exatamente ao Espírito de Deus, que se refere ao Espírito Santo. E o texto ele nos apresenta de forma muito clara: e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, com o espírito do homem, com a sua consciência, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É importante estarmos atentos a isso, por quê? Porque o testemunho de que nós somos filhos de Deus não é um testemunho que deva ser dado pelo nosso pastor, pela nossa família, por aquele que nos cerca. Não é um direito que a religião adquire para homem algum. Somente o Espírito de Deus, na vida do homem, é que testifica no seu espírito dessa comunhão, dessa filiação com Deus. E é importante observarmos, uma vez que o Espírito é o Espírito Santo,
à medida que o Espírito Santo ele vai habitando no crente, naturalmente, como resultado da atuação do Espírito Santo, esse cristão começa a desenvolver uma vida de santidade. Ou seja, é inconcebível alguém que tenha o Espírito de Deus na vida e esteja vivendo segundo a carne. Então, aquele que recebe o Espírito de Deus na sua vida, ele está a cada dia mortificando as obras da carne e vivendo uma vida para Deus. Então, não é suficiente tornar-se um religioso, tornar-se um crente, frequentar um ambiente de culto. Isso não é suficiente para nos dar a convicção de que nós somos filhos de Deus. Repito, e não é o testemunho externo que vai nos garantir a nossa filiação com Deus. Somente sendo trabalhado pelo Espírito Santo, andando na sua direção, na sua companhia, é que o homem sente esse testemunho interior da sua filiação com Deus. Portanto, é isso que o texto, ele nos chama a atenção. Ele nos adverte aqui em Romanos, aí no capítulo 8, verso de número 16. O mesmo Espírito. É interessante que no verso anterior, no verso de número 15, diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito, com letra maiúscula, de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E esse mesmo Espírito de adoção de filho, aí no verso 16, é informado sobre a sua função na vida daquele que o recebe. O mesmo Espírito, o Espírito de adoção, o Espírito Santo, portanto, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, que com Cristo padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Muito importante esse verso, uma vez que ele diz que se de fato nós somos filhos de Deus, nós somos então seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Porém, para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é necessário, ou faz parte dessa filiação, que nós também padeçamos com Cristo. Ou seja, que nós levemos sobre nós, ou levamos sobre nós, a vergonha da cruz. Porque o texto ele nos apresenta, olha, se é certo que com ele padecemos. Ou seja, o que é padecer com Cristo? É viver o desafio de uma vida na presença de Deus. É viver os desafios de um andar com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então aí nós vimos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versos 12 ao 17. A introdução da nossa lição nos apresenta o seguinte: a adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Cristo Jesus. Isso significa que deixamos a condição de criaturas, servos e servas do pecado, para viver a condição de filhos libertos, que desfrutam dos privilégios da obra de salvação. Embora usufruamos das inumeráveis bênçãos dessa condição atualmente, temos a esperança de, num futuro bem próximo, desfrutarmos da adoção plena e gloriosa nos céus. Chama aqui a atenção, e nós vamos estar aqui trabalhando aqui no decorrer aí do desenvolvimento da lição,
que aqui a introdução da lição nos apresenta que a nossa adoção espiritual, essa é uma bênção proveniente como resultado da obra salvífica de Cristo Jesus. Isso significa que nós deixamos a condição de criaturas, de meras criaturas, de servos e servas do pecado, para podermos exercer a função ou o privilégio de sermos filhos de Deus. E aí no primeiro tópico da lição, que nos apresenta o conceito bíblico de adoção, nós estaremos vendo um pouco sobre o que é essa adoção espiritual. Primeiro subtópico, conceito bíblico e teológico. Então iremos ver aqui o conceito bíblico e teológico dessa adoção no mundo espiritual. No sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo, para então ser recebido pelo Pai como um filho por adoção. Assim é possível fazer parte da família de Deus, desfrutando de uma relação terna e amorosa, cuja expressão mais peculiar para descrevê-la é Abba, ou seja, pai, paizinho. É um privilégio ser membro de uma família em que todos passam a chamar e a considerar uns aos outros de irmãos em Cristo. Toda essa bênção só é possível porque fomos feitos filhos de adoção por Jesus Cristo. Aqui eu chamo a sua atenção, para as primeiras expressões aqui do comentarista, quando ele nos diz o seguinte, que no sentido bíblico o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Olha, nós temos que discutir aqui essa expressão. Por quê? Porque no sentido primário, no sentido da obra-prima de Deus, o homem, enquanto imagem e semelhança de Deus antes da queda, todos os homens de fato, eles eram filhos de Deus. Ou seja, todos eles saíram de Deus, uma vez que foi o próprio Deus que os criara. E também o próprio Deus colocou no homem a sua imagem e a sua semelhança. Então o homem, no seu sentido de pureza, imagem e semelhança de Deus, eram os filhos de Deus aqui na terra. Essa observação é interessante por quê? Porque uma vez que o comentarista aqui nos apresenta que o homem caído no pecado é apenas criatura e não filho de Deus, nós não podemos esquecer a expressão colocada aqui nesse comentário, que é a ideia do homem caído no pecado. Por que é interessante nós observarmos isso? Porque infelizmente há muitos que dizem, por exemplo, que o homem que não serve a Deus, ele é filho do diabo. E na verdade isso não tem nenhuma base, nenhuma fundamentação bíblica. Porque todos os homens foram criados por Deus. O próprio Lúcifer, que se transformou em Satanás, no diabo, o próprio Lúcifer, ele era um filho, enquanto anjo, enquanto uma criação de Deus. Deus, portanto, todas as criaturas de Deus estão debaixo da sua paternidade, e o homem em especial. Porém, eu sempre costumo levar a reflexão da seguinte forma. Na verdade, todos os homens, no sentido original da criação, todos os homens são filhos de Deus. O homem Deus criou o homem no jardim do Éden, em um estado de perfeição, colocou nele o seu espírito, o homem foi feito à imagem, à semelhança de Deus,
Lembrando que imagem e semelhança de Deus fala de questão de caráter, de moral. Porém, a Bíblia, ela nos apresenta que Deus havia dado ao ser humano algumas observações, algumas restrições, que eram condições para que ele mantivesse o seu relacionamento de filho com Deus. Porque uma vez que o homem rompesse essa aliança, que o homem pecasse diante de Deus, ele estaria morrendo espiritualmente. E eu quero que você reflita comigo que o homem, ele foi feito de carne e osso, mas no homem habitava o Espírito de Deus, de maneira que o homem tinha uma relação direta com Deus, que é um ser espiritual. Porém, o pecado na vida do homem cortaria essa relação do homem com Deus. Ou seja, a partir do momento que o homem pecasse contra Deus, o homem morreria espiritualmente. Então, no aspecto espiritual, assim que o homem pecasse, ele seria afastado de Deus. Portanto, ele morreria. E naturalmente, uma vez mortos diante de Deus, ele estaria cortando essa relação de filho de Deus. Não que um filho ele deixa de ser filho, mas no sentido que Deus abomina o pecado. E a própria Bíblia nos afirma que Deus ele não é Deus de mortos. E uma vez o homem morto nos seus delitos e pecados, ele perde a filiação, em termos espirituais, ele perde essa filiação com Deus. Então vale a pena nós estarmos atentos a esse esclarecimento, que o homem nunca foi e nunca será filho do diabo. Todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, todos. Portanto, todos foram e são filhos de Deus. Porém, todos os filhos de Deus em Adão pecaram. Todos os filhos de Deus morreram. Todos os filhos de Deus se afastaram de Deus em Adão. E uma vez, como já foi dito, que Deus não é Deus de mortos, todos os seus filhos morreram e cortaram a ligação com Deus. Daí a necessidade do novo nascimento. Daí a necessidade da obra redentora de Cristo, para que o homem ele possa novamente ingressar na família de Deus, na família espiritual. Então aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, eles são agora, uma vez que já haviam se afastado de Deus, haviam perdido o direito de filho, haviam morrido, eles agora em Cristo são adotados na família de Deus. Adotados para poderem desfrutar do mesmo direito que eles tinham antes de se afastarem de Deus. Portanto, essa afirmação do comentarista, no sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Daí a necessidade de uma nova geração, uma geração espiritual. E aí o comentarista nesse ponto, ele coloca, então, deixa muito claro, o conceito bíblico dessa adoção, que é uma adoção agora espiritual, ele nos apresenta que dentro dessa relação de família de Deus, adotados na família de Deus, como membro dessa grande família, nós temos o privilégio de chamar o nosso coparticipante do corpo de Cristo como nosso irmão. Então a felicidade de participarmos de uma grande família e chamarmos o outro de nossos irmãos em Cristo Jesus. Então esse é um privilégio que eu, que você,
que todos nós podemos desfrutar. Então você que ainda não teve um encontro com Cristo, em Cristo Jesus, você pode fazer parte da grande família espiritual de Deus. Subtópico 2 desse primeiro tópico nos apresenta benefícios da adoção. Fazer parte de uma família, e nesse caso a família de Deus, traz inúmeros benefícios. Quais são os benefícios de fazer parte da família de Deus? Segurança. Em Cristo nós temos segurança. É importante observarmos que no mundo de tanta incerteza, de tanta instabilidade, de um futuro tão incerto, aqueles que estão guardados em Cristo, eles têm segurança. A despeito das enfermidades, a despeito do desemprego, a despeito dos problemas na família, da violência que está aí tomando conta do mundo, a despeito de tudo isso, aquele que se refugiou em Cristo, ele tem segurança. Então, estar em Cristo é estar seguro, porque a Bíblia nos afirma que aquele que habita, não é que passa uma noite, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Portanto, como benefício dessa filiação, de fazer parte da família de Deus, temos como benefício segurança, confiança, sentido de pertencimento a uma casa eterna, ou seja, há um sentimento que nós pertencemos a uma grande família e que a nossa pátria não é aqui, que nós pertencemos a uma casa eterna, que o nosso lar nos aguarda. Esse é o nosso desejo, e essa é a nossa convicção, é a nossa esperança, enquanto pertencentes à família de Deus. Esse termo, adoção, lembra um lugar de refúgio, paz e descanso. Então, ser adotado, ter uma família, ter um lar, ter uma casa, é ter um lugar para refugiar, é ter um lugar para descanso, é ter um lugar onde podemos desfrutar a verdadeira paz que só Cristo pode dar. Nesse sentido, no mundo conturbado em que vivemos, encontrar a casa do Pai é um grande alívio e um antídoto contra as perturbações, angústias e aflições dos dias atuais. Além disso, a adoção divina nos tira o senso de inferioridade que o pecado carrega, nos coloca num lugar elevado, tirando-nos da potestade das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do seu amor. Então, o sentimento que começa a fazer parte da alma, do espírito daqueles que são adotados na família de Cristo, é um sentimento de pertencimento, é um sentimento de valorização, de que agora nós fomos tirados do reino das trevas e fomos inseridos no reino espiritual, no reino do amor de Deus, do seu Filho, do Filho do seu amor. E como tal, nós podemos desfrutar da paz que só Cristo pode dar. Terceiro subtópico, herdeiros da promessa. O Espírito Santo testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus, como já falamos. Somos filhos porque fomos adotados pelo Pai. Passamos a fazer parte de sua família e a desfrutar do privilégio de sermos seus herdeiros. Por meio da adoção divina, deixamos de ser escravos, sem herança nem direito, para nos tornarmos filhos portadores de todos os privilégios da casa do Pai. Logo, temos uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, que está reservada nos céus para nós. Então nós somos herdeiros da promessa de vida eterna,
promessa de uma vida eternamente ao lado de Cristo. Mas para tudo isso, para mantermos esse privilégio, para mantermos esta posição, é necessário permanecermos inseridos na família de Deus e nunca deixarmos de crer na promessa gloriosa da vinda de Cristo. O que é para isso que nós somos enxertados em Cristo. É nessa promessa que nós nos movemos e nessa confiança de que somos filhos de Deus. Portanto, a adoção, como nos apresenta esse primeiro tópico da lição, o conceito bíblico de adoção. Então, ser adotado é exatamente ter essa posição de filho agora, é conquistar essa posição, ou seja, é um lugar, é uma condição de filho, dado a todos aqueles que pertencem à família de Deus. É interessante nós observarmos que o sentido de adoção significa o lugar, adoção, o termo adoção, significa o lugar e condição de filho, dado àqueles a quem não lhe pertencia por natureza. Ou seja, o que é adotar? Adotar um filho numa família é dar a ele o privilégio que antes ele não tinha, porque ele não era filho. Então o homem pecou, afastou-se de Deus, morreu para Deus. Agora ele, como inimigo de Deus, como afastado de Deus, através de Cristo Jesus, ele agora recebe esse direito. Em Cristo Jesus ele passa a ocupar uma posição que não lhe pertencia. Ele passa a ocupar uma posição que não lhe pertence por natureza, uma vez que ele estava afastado de Deus. Mas agora em Cristo Jesus ele adquire esse direito. E nós podemos então agora, como filhos de Deus, como aqueles que receberam as primícias, ou a primícia do Espírito Santo na nossa vida, aquele que é nascido do Espírito, ele também agora, ele passa a ser inserido no mundo espiritual e ele passa a pertencer a essa nova dimensão, a dimensão do Espírito, e ele passa agora a desfrutar de cabeça erguida de uma nova vida, uma vida de filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O segundo tópico da lição nos apresenta a adoção no tempo presente. Primeiro subtópico, parecidos com o Pai. O apóstolo João afirma que há uma esperança dos que são chamados filhos de Deus. João 1 João, melhor dizendo, 3, verso 3, nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado ou manifesto o que havemos de ser. Já somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto como seremos, o que havemos de ser, como será o nosso corpo, como seremos. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhante a Ele quem é a Cristo, ao Filho de Deus. Seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Então nós temos essa promessa, que já somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E Deus reserva algo para nós, que nós seremos no futuro. Que a Bíblia diz que isso está reservado para nós. Ainda não desceu no coração do homem, ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado. E nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Louvado seja o nome de Jesus. Aguardamos solenemente por este dia. Entretanto, portamos a imagem de Deus hoje. Então, que nós possamos continuar desenvolvendo a cada dia a imagem de Deus na nossa vida. Então, portamos a imagem, entretanto, portamos a imagem de Deus hoje. E uma vez em Cristo, essa imagem é potencializada pela manifestação do amor de Deus em nós, porque Deus é amor.
Quem é filho de Deus tem o DNA do Pai impregnado nele. Em Cristo somos filhos do mesmo Pai e por isso temos a garantia da filiação eterna para sermos livres da condenação do pecado. Então o direito que Cristo adquiriu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a oportunidade, o privilégio de sermos parecidos com o Pai através de Cristo Jesus e recuperar a imagem de Deus perdida em nossas vidas por causa do pecado. Então esse é o grande privilégio alcançado por aqueles que se abrem para o sacrifício de Cristo e que têm o privilégio de serem transformados em filhos de Deus. Segundo subtópico, ser amado pelo Pai. O processo de adoção pelo qual passamos, ao aceitar a obra de salvação de Cristo, é a prova do grande amor de Deus por nós, os seus filhos. Então, o processo de adoção, nos aceitar novamente como filhos, é a maior prova de amor de Deus. Deus criou o homem afastou-se de Deus, o homem morreu. Mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer por nós pecadores. Então, ser adotado na família de Deus é a maior prova de amor de Deus pelo homem. É o amor de tal maneira que Cristo veio por nós, entregou-se por nós, morrendo e indo até os últimos instantes para que nós não nos perdêssemos. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, ser amado por Deus é exatamente o processo de adoção. É a prova desse grande amor. Assim, a culpa do pecado, as angústias do medo da perdição eterna e a escravidão do pecado não nos afronta mais, pois em Cristo não há mais condenação. Aqui podemos compreender exatamente o que o apóstolo João quis dizer, quando, maravilhado, afirmou: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, Cristo nos amou primeiro. E o nosso amor para com Cristo é apenas um gesto de gratidão. Nós o amamos não para que ele nos ame, não para que ele tenha a obrigação de nos amar, mas nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Então é muito importante nós estarmos conscientes disso, que tudo aquilo que eu faço para demonstrar o meu amor a Deus, seja trabalhando na sua obra, seja ajudando o outro, o próximo, perdoando, tudo isso eu não faço para merecer o amor de Deus, mas eu faço porque o amor de Deus me alcançou, porque Cristo me amou primeiro, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração, e é por esse amor que eu consigo amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o seu nome para sempre. Terceiro subtópico desse segundo tópico: os direitos e os deveres da adoção. Muito importante esse tópico. Nós sabemos que todo filho, ele tem direitos e deveres. Quando alguém é tomado como filho, seja um filho legítimo ou um filho adotivo, ele sabe que ele passa a adquirir alguns direitos, mas também ele tem deveres com o pai. E nós vamos ver aqui alguns dos deveres e dos direitos daqueles que são adotados na família de Deus. Por intermédio da adoção espiritual, os filhos de Deus têm alguns direitos espirituais. Vamos ver aqui alguns desses direitos. Foram legitimamente enxertados na boa oliveira que é Cristo. Então Cristo, ele é a oliveira, ele é a videira verdadeira, e nós somos enxertados nessa oliveira. Nós somos enxertados nessa videira, metaforicamente falando, que é Cristo Jesus. Então esse é um direito nosso, essa posição
que antes nós éramos por natureza jambuzeiros bravos, uma planta que não produzia nada, apenas espinhos. Agora nós somos enxertados na oliveira que é Cristo, para produzirmos frutos dignos para a vida eterna e de vida eterna. Então, enxertados na oliveira é um dos nossos direitos espirituais. Nós passamos a ter um novo nome em Cristo. O próprio nome de Cristo nós levamos sobre nós. Passamos a fazer parte de uma nova família, a família espiritual, a grande família de Deus, o corpo espiritual de Cristo. Fomos emancipados da lei, não vivemos mais debaixo da lei. Nós agora estamos debaixo da graça de Cristo. Então não estamos mais debaixo da lei que gera a morte, mas estamos debaixo da graça de Cristo que gera a vida eterna. Todos os povos e raças, desde que tenham aceitado a Cristo, tornam-se filhos de Deus sem distinção. Ou seja, a filiação para com Deus é para todos, sem distinção. Basta o homem voltar-se para Deus, querer que o sacrifício redentor de Cristo seja efetuado na sua vida. Mas da mesma forma que temos direitos, temos também deveres espirituais. Quais são os deveres dos filhos espirituais de Deus? Primeiro, apartar-se do mundo. Se somos filhos de Deus, e Deus é Espírito, e Deus é Santo, seu Espírito é Santo, ele passa a habitar de nós. O nosso dever primário é apartar-se do mundo, apartar de tudo aquilo que é imundo, que fere a santidade de Deus. Esse é um dever dos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, a sua obrigação, o seu dever é afastar-se do mundo, é afastar-se da iniquidade, do pecado, da prostituição, do roubo, da mentira, da falsidade, da falta de amor, do mau caráter. Afastar de tudo isso para viver uma vida com Deus. Também praticar a justiça, ser justo, ser correto. Amar o irmão, o seu irmão com um amor verdadeiro, um amor sincero. Buscar a perfeição de Deus, a ser parecido, a parecer com Deus. Deve ser o nosso objetivo. Amar não só os irmãos, amar os inimigos. Amar aquele que nos persegue, bendizer os que nos maldizem. É também a nossa obrigação enquanto filhos de Deus. Amar os que nos perseguem, aquele que nos odeia. Amar também o inimigo e não só um amigo. Fazer o bem é uma outra obrigação. Não só aqueles que são bons, mas fazer o bem também aos que nos odeiam. Orar pelos que nos maltratam e perseguem. Orar pelo nosso inimigo, aqueles que se fazem nosso inimigo, já que nós não devemos ser inimigos de ninguém. E glorificar a Deus em toda a nossa vida, por meio de todos os deveres espirituais. Ou seja, nosso dever, resumindo, é glorificar a Deus. Finalmente, nós vamos para o último ponto da lição. É uma lição que nós não iremos assim deter muito. Vamos para o ponto número 3, o terceiro tópico e último tópico da lição. A adoção plena no futuro. Bem, o terceiro tópico tem como título a adoção plena no futuro. Primeiro subtópico, filhos eternos. Embora desfrutemos aqui na terra dos benefícios da adoção espiritual, a alegria plena dessa realidade se dará somente quando da manifestação plena e literal de Jesus Cristo, na ocasião da sua gloriosa vinda. Então nós sabemos que nós desfrutamos dos benefícios dessa adoção espiritual, porém a alegria plena, isso é muito importante, a alegria plena, o gozo pleno dessa realidade se dará somente quando Cristo se manifestar em glória, no momento da sua vinda, quando então o nosso corpo mortal vai revestir da imortalidade,
e a nossa alma corrupta vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, a nossa filiação eterna, ela estará sendo selada, garantida na vinda de Jesus. Isso é importante para que nós estejamos apercebidos, porque como nós cremos, durante a vida, o tempo que nós temos nessa vida, somos filhos de Deus, adotados na família de Deus, aqueles que o aceitaram, sim. Porém, é necessário que nós mantenhamos ligados a Cristo, que mantenhamos a nossa fé, pois a Bíblia diz que somente aqueles que perseverarem até o fim, esses é que serão salvos. Havia um contexto para esse texto? Sim, mas também isso se aplica à vida espiritual. E a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Ou seja, é necessário que nós mantenhamos a filiação com Deus, para que na sua vinda nós possamos, em definitivo, marcar o nosso lugar em Deus, ou assegurar definitivamente o nosso lugar como filho de Deus. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós estamos sujeitos a fracassar, a afastar-nos de Deus por causa do pecado. Portanto, é necessário que nós estejamos conscientes disso. Não basta dizer um dia eu me tornei filho de Deus e nos descuidarmos de uma vida debaixo da direção de Deus. Porque no sentido eterno, no sentido pleno, a nossa filiação eterna, ela estará garantida quando Cristo manifestar em glória e nos achar fazendo a sua vontade. E nos achar dignos, pertencentes ao seu corpo espiritual, para então ser selada eternamente a nossa vitória e o nosso lugar eternamente ao lado de Cristo. Quando essa gloriosa realidade celestial ocorrer, então teremos acesso à incorruptível coroa de glória, prometida pelas Escrituras Sagradas, aí em 1 Pedro 5,4. É verdade que há uma luta interna nos filhos de Deus quanto a essa esperança, conforme escreve o apóstolo Paulo: nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esperando o momento quando nós não correremos mais nenhum risco de nos afastarmos de Deus por causa do pecado. Então, na vinda de Cristo, quando o nosso corpo, quando o nosso espírito, a nossa alma for totalmente transformada, quando aqueles que morrerem receberão um novo corpo glorioso, nunca mais nós fracassaremos. Aqueles que estiverem vivos jamais irão fracassar quando receberem um novo corpo, uma nova vida eterna da parte de Deus. Mas prevalece a esperança de que nos céus a nossa redenção será completa, perfeita e plena, em que o que é mortal será absorvido pela vida. Um dia, assim como Cristo foi glorificado, nós o seremos. Uma realidade que não se pode comparar com as aflições deste mundo. Bendita esperança. Que nós possamos nos manter firmes nessa esperança de que um dia a nossa vitória ela será selada eternamente. Segundo subtópico, esperança, esperando a adoção completa. Embora estejamos adotados na família de Deus, só conheceremos a plenitude do que realmente isso significa quando o Senhor nos ressuscitar dentre os mortos. Então receberemos a herança completa do Pai Celestial. Viveremos eternamente em sua maravilhosa presença. Louvado seja o nome de Jesus. Então, somente quando Cristo ele vier para consumar
a nossa eterna salvação, nós iremos conhecer a plenitude da vida com Deus. Quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, nós então estaremos, como aqui o comentarista coloca, recebendo a herança completa do Pai e viveremos eternamente na presença de Deus. Então nós devemos estar o quê? Esperando essa adoção completa. Nós somos adotados, sim, fomos colocados na posição de filhos de Deus, mas ainda nós corremos o risco, se não mantivermos a nossa fé, se nos afastarmos de Cristo, de perder essa gloriosa posição, de perdermos essa gloriosa vida eterna. Porém, se perseverarmos até o fim, ou descermos à sepultura, ou quando da vinda de Cristo estivermos vivos, que sermos transformados, nós então estaremos para sempre adotados de uma forma definitiva, inseridos de uma forma definitiva na família de Deus. Terceiro subtópico e último, a casa do Pai. Uma vez filhos de Deus, somos peregrinos em terra estranha, ou seja, nossa terra, nossa pátria não é aqui. Por isso, experimentamos os infortúnios e as dores do tempo presente, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a casa do Pai nos aguarda, somos peregrinos. Temos que ter consciência que a nossa casa, a casa do Pai não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. E aí o livro, o capítulo que nós lemos de Filipenses 3:20 nos diz exatamente isto. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ansiamos pelo momento em que adentraremos a casa do Pai eterno e habitaremos com Ele eternamente. Ali, nossa relação com o Pai não será ou não se dará provisoriamente, mas num tempo ininterrupto, que nós sairemos do tempo e entraremos, na verdade, na eternidade, em que estaremos para sempre diante da sua santa presença. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa é a nossa esperança. A nossa esperança é de um dia nós podemos adentrar a casa do Pai e ali nós podemos viver com Ele eternamente. E nada mais poderá nos afastar dos braços de Deus. Conclusão. A doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele por causa do seu grande amor. Ou seja, foi por causa do seu amor, não porque nós merecíamos. Que alguns podem até pensar que acham que merece o amor de Deus pelo fato de ser um bom pai de família, de ser um bom empregado, um bom patrão, um bom religioso, um bom dizimista, quem sabe um homem de bem, um bom vizinho. Mas isso não nos dá condição. Isso não nos dá condição de cobrar de Deus o seu amor e a sua paternidade. Mas nós somos adotados na família de Deus por causa do seu amor. Então é importante, é interessante nós observarmos isto. Então a doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele. Fomos aceitos por Ele por causa do seu grande amor. Foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível. Ou seja, só nos tornamos filhos de Deus porque Cristo pagou o preço por isso. Por meio de Cristo é que nós somos adotados na família de Deus. Não é pelos nossos méritos, não é pelos méritos de uma religião. Uma religião, ela não pode fazer isso pelo homem. O único papel e dever da religião é apontar para o homem, o único capaz de adotá-lo, de recebê-lo como um filho e adotá-lo na família de Deus, que é exatamente Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então foi a obra de Cristo na cruz do Calvário
que tornou esse processo de adoção possível. Agora nos tornamos herdeiros de todas as coisas, juntamente com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Firmados na doutrina gloriosa da adoção, podemos nos sentir amados e cuidados por Deus, em Cristo Jesus, pois somos objetos do seu inefável amor. Fica essa palavra para você. Você é amado por Deus. Você é cuidado por Deus. Porque muitas das vezes nós sabemos que mesmo pertencendo a uma religião, pertencendo a uma igreja no sentido local, no sentido institucional, muitas das vezes nós podemos não nos sentir bem inseridos, amados. E nós sabemos que aonde existe o homem, aí há imperfeição. E sabemos que, infelizmente, em muitos momentos, nós não sentimos até mesmo aceitos no grupo que nós pertencemos. Você pode sofrer incompreensão por parte do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu líder, quem sabe até mesmo do seu pastor. Porém, você deve descansar em uma coisa, que você é amado, você é cuidado por Deus. Acima de qualquer coisa, acima de uma filiação a um grupo religioso, está a filiação a Deus. E a sua filiação a Deus não é uma obra da religião, é uma obra de Cristo através do seu Espírito. Então você deve descansar, você deve se alegrar no Senhor, porque quem te fez participante da família de Deus não foi um padre, não foi um pastor, não foi teu pai, tua mãe, não foi nenhum parente, não foi o teu dinheiro, não foi a tua capacidade. Graças a Deus, que quem nos insere na família espiritual de Deus é Jesus Cristo. E a todos aqueles que estão inseridos em Deus por meio de Jesus Cristo, Deus dispensa amor, cuidado igual. Deus te ama, Deus cuida de você. E a maior prova do amor e do cuidado de Deus por você é exatamente aquilo que Ele fez por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia nos garante que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, herdamos juntamente com Cristo Jesus. E o próprio Jesus, em dado momento, ele diz que ele não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Você é amigo de Cristo, você é filho de Deus, você é cuidado por Deus. Portanto, grave essas palavras no seu coração. Você pode sentir-se amado, você pode sentir-se cuidado por Deus em Cristo Jesus. E todos nós que estamos em Cristo Jesus somos alvos, somos objetos do amor inefável de Deus. Cristo nos ama com um amor incomparável. Você hoje, você tem o privilégio de estar fazendo parte da família de Deus. E você, quem sabe você que está me ouvindo, você que ainda não teve um encontro com Cristo, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós deparamos com muitas pessoas que dizem que não querem se tornarem cristãs, porque diz que é uma coisa ruim. Como é que você pode reprovar uma coisa que você nunca experimentou? Como alguém, por exemplo, pode dizer que não gosta de um determinado tipo de comida se ele nunca experimentou? Há muitas pessoas, por exemplo, dizem: eu não gosto disso. Por que você não gosta? Porque eu não gosto. Mas você já experimentou? Não. Então você pode dizer que não presta. Talvez uma comida, talvez você esteja perdendo de comer, né? De degustar de comidas, de pratos maravilhosos, porque simplesmente você disse que não presta. Mas você nunca experimentou. Então, em se tratando de Jesus, a Bíblia nos afirma: provai e vede que o Senhor é bom.
Eu, graças a Deus, que eu provei de Cristo. Cristo me deu esse privilégio de ter tido um encontro com Ele, ou Ele me encontrou, melhor dizendo. E não há nada melhor do que servir a Cristo. Você pode ter a sua vida de estudo, de amigos, a sua vida social normal. Você não precisa tornar uma coisa fora desse mundo, um extraterrestre. Você não precisa ser inimigo de ninguém, ser uma pessoa antissocial. Você não precisa afastar das pessoas. Você não precisa tornar uma pessoa desagradável para ser um cristão. Pelo contrário, o verdadeiro cristão, aquele que experimentou a verdadeira vida de Cristo, se ele era uma pessoa boa, o verdadeiro trabalhar de Deus na vida do homem deve o tornar uma pessoa bem mais agradável. Então experimente Jesus. Experimente Cristo na sua vida. E você verá o quanto é bom servir a Cristo. E o quanto você tem perdido de não ter experimentado a Cristo. Provai e vede que o Senhor é bom. Pertencer à família de Deus, ser adotado na família de Deus, é o maior privilégio que o ser humano ele pode alcançar. Então que Deus nos abençoe, que essa palavra fale no teu coração. Você jovem, adolescente que me ouve, que você possa abrir o seu coração para Deus. Que você possa experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Eu, graças a Deus, tenho experimentado da vida com Deus. Tenho a minha vida secular, enquanto estudante, enquanto professor, enquanto pai de família, enquanto amigo. Gosto de fazer amizade. Tenho amigos de todos os credos religiosos que eu tenho contato, alunos de diversas situações religiosas, sociais. Graças a Deus me dou muito bem com todos. Sou amigo de todos. E isso não impede que eu seja um cristão. Isso não impede que eu tenha uma vida com Cristo. E que eu possa, através do meu testemunho, da minha vida, levar outros a experimentarem o quanto é bom ser cristão. Então que Deus nos abençoe. Um forte abraço, um beijo no teu coração. Que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, a tua carreira. Você, professor de escola dominical, que você esteja sendo abençoado por esses ensinamentos, meu querido irmão, pastor. Que Deus abençoe o teu ministério, que você seja próspero no teu ministério. Você, meus amigos ainda não cristãos, que Deus abençoe vocês. Que a cada dia a graça de Deus seja estendida sobre você. Que você possa ter o privilégio de experimentar a graça de Deus na sua vida de uma maneira bem mais abundante. Você, quem sabe, alguns dos meus alunos também, que estejam me ouvindo, que Deus os abençoe, que vocês possam experimentar aquilo que eu experimentei na minha vida. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Um grande abraço e a paz de Cristo a todos vocês, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém.